Ó Deus, que a Tua palavra encontre, ó Deus, nos Teus filhos um solo fértil. A Tua palavra venha a ser plantada, germinada e venha a ter frutos, ó Deus. Que dê frutos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós estamos aqui, ó Pai, atentos, ó Deus, ao que o Senhor vai falar. Use poderosamente a vida do pastor Anderson, ó Deus, que ele venha glorificar o Teu nome no Teu altar. Para a honra e glória do Teu nome eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Graça e paz, amada igreja, amém? Pode se assentar, queridos, que alegria podermos estarmos juntos, adorando ao Senhor. Estou muito feliz aí com as nossas visitas, amém? Sejam todos muito bem-vindos, os amados irmãos. Alguns já são de casa, já estão aí, né, há mais tempo, glória a Deus. Como é bom poder contemplar a presença de Deus, olhando para o rosto de vocês e vendo vocês cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Antes de nós começarmos, queridos, olha, deixa eu dar alguns recadinhos aqui tão importante, né? Depois de tanto tempo, né, já quase aí 70 dias, nós estaremos voltando nessa terça-feira com um dos cultos mais aleluiados da semana. Amém, queridos? Com o nosso Tadel Renovo. O nome do culto é Tadel Renovo. Esse culto aí, queridos, vai ser, olha, extraordinário. Não que nos domingos não seja, mas no Tadel Renovo, você que está precisando de um renovo da parte de Deus, você que quer, né, aprender princípios para poder desenvolver a tua fé, desenvolver tua santidade, tua caminhada com Deus, toda terça-feira. Só que agora nós mudamos o horário, estamos às 7:30 da noite. Que horário que vai ser, igreja? Isso, às 19h30 estaremos com o nosso Tadel Renovo. E terça-feira agora vai ser o primeiro Tadel Renovo, primeiro culto de terça-feira de 2021. E você é o nosso convidado. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: olha, não fique de fora. Não fique de fora. Isso, glória a Deus. Queridos, também já estamos na preparação, né, para o mês de março, que é o mês aí que as mulheres comemoram, né, o mês delas. Nós teremos no dia 5 e 6 de março, nós teremos a rede de mulheres. Vai ser uma rede de mulheres assim bem especial, bem diferente, né? Nós teremos a pastora Priscila Ribeiro, que é lá de Campinas, né? Talvez você fale assim: pastor, mas eu não conheço a Priscila. Você conhece o esposo dela, o pastor Eduardo Ribeiro, que esteve aqui com a gente em 2019, 18, né? Um homem de Deus. E a Priscila, queridos, ela vai estará ministrando no dia 5 para as mulheres aqui na nossa igreja. E vai ser assim muito interessante, porque ela e o pastor Eduardo Ribeiro, eles viajam o mundo inteiro participando de focos de avivamento, queridos. Então ela vai trazer assim realmente uma palavra profética, uma palavra avivada, né? E eu creio que vai ter uma ativação profética na vida das mulheres da nossa igreja. Quem recebe diz amém. E no sábado nós teremos a pastora Luciana Ruiz, que é daqui de Campo Mourão, esposa do pastor Rogério de Campo Mourão, que também prega muito, Deus usa ela poderosamente. Então, para as mulheres aí, o mês de março já vai começar com tudo, né? Então, mês de março, dia 5, sexta-feira, e 6, no sábado, às 19h30, nos 2 dias, tanto no sábado, tanto na sexta quanto no sábado. Amém, queridos? Mulheres, quais serão os dias da rede de mulheres? 5 e 6 de março. Se eu não me engano, daqui 2 semanas, né? Hoje é dia, daqui 2 semanas. Então já está aí bem pertinho, tá bom? Então quero que vocês se preparem. Os homens agora, sejam cavalheiros, olhem para a mulher mais próxima perto de você e fala assim: olha, você vai participar. Fala para ela, você vai participar e vai ser muito abençoada. Fala para ela, vai ser muito abençoada em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Outra coisa, a pastora Nani começou aqui na sexta-feira agora, passado, ela começou um projeto com as mulheres, né? Essas mulheres são com tudo, né? Começou um projeto com as mulheres que oram, tá aí no jeito não? E aí,
queridos, eu fiquei maravilhado, aleluiado, com a quantidade de mulheres que participou aí, já na primeira sexta-feira, né? Então, todas as sexta-feiras, aqui no templo, a pastora Nani vai estar aí, liderando esse movimento de mulheres que oram pelos seus esposos, pelos seus filhos, ora pela sua família, ora pela sua cidade, ora pelos seus pastores, amém, queridos? Olha, eu fico assim, muito feliz com isso que Deus está fazendo em nosso meio, esse movimento, esse mover do Espírito em nosso meio, amém? E também, queridos, já estamos aí 2-3 semanas falando do nosso seminário do Ministério Infantil, que vai acontecer aqui na nossa igreja, no dia 20 e 21 de março. Então o pastor Fábio e a pastora Cris, lá da Batista Moriá, eles vão estar aqui ministrando um seminário para quem? Para os pais e para os professores. Para quem que é o seminário? Então, para você que tem criança, né, que tem filho abaixo de 12 anos, e para você que tem netos nessa faixa etária abaixo de 12 anos, então você está indicado para fazer esse seminário aqui, que vai trazer ferramentas para preparar essa geração de hoje. Como é que a gente vai lidar com as crianças do nosso tempo, queridos? As crianças, como a nossa liderança aqui já sabe disso, que eu levanto a bandeira em defesa das nossas crianças, porque eu sei que nós precisamos proteger nossas crianças, nós protegemos e incentivamos, queridos, toda a igreja a ficar atenta, né? Qualquer situação, qualquer sinal, né? Nós precisamos, ter realmente o desconfiômetro bem ligado, ficar atento aí, porque o que depender da família Peniel, nós vamos projetar essas crianças e serão jovens e adultos saudáveis para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Então eu quero assim encarecidamente pedir, né, para os pais, os avós e os professores todos da nossa igreja que está participando, dia 20 e 21, aqui na nossa igreja com o pastor Fábio. Pastor, e o preço desse seminário? Queridos, o seminário é gratuito, né? O pastor Fábio aqui só está colocando uma taxinha de R$10 só para ajudar nas apostilas e no coffee break que vai ter. R$10 é só uma oferta mesmo, praticamente é gratuito aí esse seminário, amém, igreja? Glória a Deus. E agora que nós entendemos já os recados, abra a sua Bíblia. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos felizes com o que Deus fez e está fazendo em nosso meio, em nome de Jesus, amém? Quero aqui recapitular aqui uns detalhes que nós fizemos no domingo passado, que foi realmente impressionante. Eu estou feliz, queridos, e impressionado com o feedback de vocês do culto da semana passada. Quantas pessoas me mandaram mensagem: pastor, olha, eu entendi essas 3 moedas, entendi principalmente o poder da palavra, entendi que essa palavra não pode ser lançada de qualquer maneira, porque agora a palavra não é mais somente sons lançados ao vento. Na verdade, cada palavra é uma moeda no mundo espiritual, né? Então, semana passada eu comecei o sermão chamado As 3 Moedas Espirituais. Como que é o nome? Qual que é o tema do sermão? Vamos ver quem lembra quais são as 3. Quais são as 3? Palavra, dinheiro e sangue. Essas 3 moedas espirituais são assuntos que muita gente não gosta de falar. Eu particularmente também, queridos, não gosto de ficar falando ao léu, falando ao vento. Porque são assuntos tão particulares, tão profundos, que se uma pessoa pegar o bonde andando, ela vai falar assim: que conversa é essa? Que conversa chata é essa? Não estou entendendo esse negócio. Então eu queria que você colocasse amor nas minhas palavras, e eu estarei citando aqui os textos para embasar as colocações, né, os princípios, os valores. E peço que você anote. Pega aí seu papel, sua caneta. Eu falo, queridos, traga papel e caneta, anote. Pastor, eu não trouxe papel e caneta. Abra aí no bloco de notas do seu celular. Anote aí no bloco de notas. Coloque seu celular no modo avião. Fica tranquilo, ele não vai sair voando, ok? Coloca no bloco de notas, vai anotando. E que você chegue na tua casa depois, queridos, vai pesquisar.
não fique só nas minhas palavras, vai pesquisar, vai fazer uma análise da tua vida, vai fazer uma reflexão. Será que é assim mesmo, do jeito que o pastor está falando? Faça igual os bereanos. Quando Paulo chega em Bereia e ele vai ministrar para os bereanos, o Paulo estava ali pregando e ele falando assim: olha, Jesus derramou sangue para nos redimir e tal, para nos salvar, para nos purificar de todo o pecado. Os bereanos falavam assim: Paulo, espera um pouquinho, deixa eu ver onde está escrito isso, se está na palavra. Então eles iam buscar na palavra se aquilo que Paulo estava falando tinha concordância. E eu peço que vocês, igreja, faça como já tem feito. Eu estou tão feliz, né? Nessa quarta-feira, as nossas células, queridos, ruminaram aquela moeda espiritual chamada palavra. Foi muito legal, né? E eu já testemunho aqui algo que aconteceu na minha célula. Teve uma moça que ela participando da célula, ela falou assim: olha, teve sim uma palavra, uma moeda espiritual que lançaram na minha vida. E aí ela foi mais além, ela falou assim: o meu pai lançou essa moeda espiritual, essa palavra, e toda vez que eu lembro dessa palavra, essa palavra continua gritando, ecoando no meu ouvido, na minha mente, no meu coração. E aí nós perguntamos: você quer falar qual é a palavra? Aí ela pegou e falou assim: olha, meu pai disse que eu era vagabunda, meu pai disse que eu nunca ia dar certo, meu pai falou que eu não ia dar certo em nada na vida. E aí nós ensinamos aqui domingo passado, eu só estou aqui recapitulando porque isso é muito importante e é equivalente às 3 moedas. Isso a gente faz tanto na moeda da palavra, quanto na moeda do dinheiro, quanto na moeda do sangue. Sempre tem que ter uma restituição, porque o mundo espiritual, queridos, é um terreno fértil, que você lança nesse altar, vai frutificar. Se for uma palavra de bênção, vai frutificar. Se for uma palavra de maldição, vai crescer, vai frutificar também. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa palavra. Jesus diz que a tua palavra seja sim, sim ou não, não. Que a tua palavra tenha realmente, seja uma flecha certeira para a bênção e não para a maldição. Amém? E ela disse: meu pai disse que eu era uma vagabunda, que eu era isso, que eu era aquilo e tal. E ela sentiu que aquela palavra estava travando a vida dela. E aí nós juntamos a célula. E eu fiquei tão feliz, queridos, porque a célula nesse momento, ela não é só um grupinho de pessoas que se reúne só para bater cartão. Não, nós somos igreja nas casas. A igreja nas casas, cumprindo o papel apostólico de liberar bênção uns na vida dos outros. E foi tão legal, queridos, porque na hora que ela falou assim: eu rejeito essa palavra que o meu pai lançou sobre a minha vida, eu anulo no mundo espiritual essa palavra, em nome de Jesus, eu anulo. E nisso nós pegamos, depois que ela anulou aquela palavra, em nome de Jesus, nós, as células, começamos a liberar para ela: olha, você não é vagabunda, você é proativa, você é uma mulher trabalhadora, você é uma vencedora, você é uma vitoriosa, você é uma mulher sábia, você é uma mulher que conquista, você é uma mulher que vai para frente, você é uma mulher vencedora em todas as áreas da tua vida. E conforme a célula foi lançando as palavras no mundo espiritual sobre a vida daquela moça, ela foi lá dizendo: eu recebo, eu tomo posse, vai ser assim na minha vida, eu creio. Ela anulou uma palavra que há 15 anos estava travando a vida dela. E ela recebeu e tomou posse de palavras de bênção. Vocês estão entendendo, igreja? Tem pessoas que estão aqui nessa noite. Talvez você não veio domingo passado, talvez você não assistiu o culto que nós gravamos, está lá no canal da igreja. Assista, se você não assistiu, assista, para você entender mais profundo essa questão da palavra. E talvez você caiu aqui de paraquedas e dizendo assim: mas é só anular em nome de Jesus que está tudo certo. Queridos, não é só anular em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. É o nome que está acima de todos os nomes. No nome de Jesus nós entramos em batalha. No nome de Jesus nós vencemos as batalhas. No nome de Jesus nós temos poder e autoridade para avançar como igreja no reino de Deus. No nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no nome da igreja, não é na célula, é no nome de Jesus.
Amém, queridos? Por isso que a palavra lançada com o carimbo de validação do nome de Jesus ali estampado naquela palavra, uau, essa palavra vai frutificar. Amém, queridos? E eu sei que eu dei tantos exemplos, eu citei tantos textos semana passada sobre o poder da palavra, a importância da palavra, mas hoje eu quero aqui, vamos ver se a gente consegue caminhar, né, nas duas moedas que faltam, se não der, pelo menos nessa outra moeda segunda aí, que é a do dinheiro. A gente precisa entender quais são os textos que citam isso, quais são os textos que nos levam a essa compreensão. Eu confesso para vocês, queridos, que eu peço aí que os intercessores estejam orando por mim nesse momento, porque é um assunto tão profundo e tão importante, e quando se trata de dinheiro, na mente de muitas pessoas se fecham, e as pessoas acabam não recebendo. Por quê, queridos? Porque há um espírito maligno, que quando se trata de finanças, eles dominam a mente daqueles que depositaram finanças no altar desse espírito maligno. Nós vamos falar sobre isso, e eu confesso que para nossa igreja local é um assunto que, graças a Deus, a gente não fica tocando tanto, porque a nossa igreja já entendeu, e eu falo que entendeu não porque eu conheço a mente de cada um, mas eu conheço as atitudes e os resultados. Queridos, nesses últimos 2 anos e meio, eu desconheço uma igreja onde a sua membresia, com uma mentalidade tão proativa e líder, que começaram a abrir empresas, abrir negócios. Eu desconheço nessa cidade uma igreja com quantidade tão grande de pessoas que começaram a abrir negócios. Impressionante. E isso eu não estou falando porque é simplesmente o pastor está orando por empresários. Não, eu estou orando para que a nossa igreja seja uma igreja profunda na palavra e que entenda o seu papel na sociedade. Só isso. E como essa igreja tem entendido? Então, pelos resultados, pelos frutos, eu estou conhecendo a árvore. Amém? Estou entendendo que há um desatar. Por isso que a gente não é se você vir em outros cultos, você vai perceber que nossa igreja não fica falando de dinheiro. Mas hoje, dentro do contexto das 3 moedas espirituais, eu preciso mostrar para vocês que o dinheiro não é físico. O dinheiro não é somente um papel, uma moeda, um cheque, um cartão de crédito que você pega e sai passando por aí para pagar algumas coisas ou para comprar algumas coisas. O dinheiro, ele vai além disso, ele é comparado, e o próprio Jesus fez isso. A única vez que o próprio Deus em pessoa se compara com alguém, com algum tipo de Deus, ele se compara com o senhorio do dinheiro na vida de quem ele escraviza, dos escravos de Mamon. E Jesus, ele fala assim: olha, ninguém pode servir a 2 senhores. O único que Jesus coloca como patamar de comparação de senhorio é Mamon, esse espírito que rege as finanças de muitos escravos. E tem muitas pessoas que conhecem a palavra, mas não conhecem a sutileza como Mamon conduz algumas pessoas. E eu preciso aqui, como profeta de Deus sobre a tua vida, como pastor sobre, a cobertura sobre a tua vida, eu preciso te alertar que mesmo nós conhecendo a palavra, corremos o risco em algumas áreas específicas da nossa vida de estar aprisionados a espírito que a gente desconhece, a manipulações que nós desconhecemos, e nós precisamos estar alerta sobre isso. Amém, igreja? Então recebe essa palavra agora no teu coração como um toque de alerta, como um sinalzinho de atenção piscando, e que você possa refletir na tua vida. Será que algum desses conceitos que o pastor está lançando através desses versículos que nós vamos citar, será que algum deles a luzinha está piscando na minha vida? Será que tem áreas da minha vida que está sendo manipulada por espírito que eu desconheço? Será que na minha vida tem alguma área que está cativa por coisas que eu fiz no passado? Será que na minha vida tem alguma área que ainda está aprisionada porque eu não conheci a verdade naquela área? Pastor, mas é possível uma pessoa estar liberta em uma área e em outras não estar liberta? É possível, queridos. Porque tem muita gente que fala assim: agora eu me converti, agora eu sou de Jesus e pronto, estou liberto.
Só que quando ela sai do templo, quando ela volta para a casa dela, ela entra no quarto dela. Aquelas prisões estão todas lá chamando ela para os mesmos vícios, para as mesmas rotinas, os hábitos e defeitos que ela tanto tenta se livrar e não consegue. Mas ela não é de Jesus? É. Ela não está conhecendo a palavra? Tá. Mas ainda tem vícios, ainda tem cativeiros, tem prisões que ainda acorrentam ela. E como é que você fala que a pessoa está 100% livre? Então existe sim áreas, às vezes pequeninas, em nossas vidas, que precisam ser libertas, mesmo nós já conhecendo a palavra, mesmo nós já andando com Cristo. Por isso que a santidade, seguir ali o processo de santificação todos os dias, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo diário, é uma progressão. Lá em Provérbios capítulo 4 ele diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada dia mais, por quê? Cada dia que ele anda na luz, mais ele reflete a glória de Deus. Cada dia que ele conhece Jesus, mais ele sai fora de alguns cativeiros. Amém, queridos? Até nós chegarmos à plenitude, até nós chegarmos à perfeição, à estatura de varão perfeito, Jesus Cristo. É um processo. E dentro desse processo eu quero alinhar o teu coração com essas 3 moedas espirituais, não para que você fique o tempo todo desesperado. Ai meu Deus do céu, será que eu estou quebrando alguma moeda? Será que eu estou fazendo alguma coisa? Não é para você ficar desesperado, pelo contrário, é para você ficar em alerta dizendo: opa, estou andando alinhado, estou dentro dos princípios, estou em retidão, então vida que segue, bola para frente, vamos andar com Jesus, vamos andar em vitória. Então, semana passada nós aprendemos o poder da língua, que nela está a vida e a morte, que a palavra lançada no mundo espiritual é algo muito vivo, é algo muito consistente. Mas agora nós vamos entender que também no mundo espiritual, o dinheiro é uma moeda. Toda moeda, assim como a palavra é uma semente e ela frutifica, o dinheiro no mundo espiritual é uma semente e ele frutifica. Antes de nós entrarmos ainda no texto, eu quero aqui ainda imprimir em vocês alguns comparativos para nosso entendimento. Por exemplo, digamos que uma pessoa, ela vai num terreiro de macumba. Eu sei que vocês não sabem disso, vocês nunca passaram por esses negócios. Vocês talvez não vai ter nem ideia do que eu vou falar aqui. Mas existem terreiros de macumba, existem terreiros de candomblé, e umbanda, e quimbanda, essas bandas todas, que a pessoa chega lá. E quando ela chega, ela tem lá o líder, ela tem lá o pai de santo, o dirigente daquela bagunça. E aí a pessoa, enquanto está lá, ela vai visualizar as 3 moedas espirituais acontecendo visivelmente naquele lugar. Então, quando está lá, e são palavras liberadas. Então o líder lá vai liberar palavras para aquela pessoa, para aquele trabalho. O líder lá vai pegar uma palavra e vai escrever o nome da pessoa que quer amarrar amorosamente, colocar na boca do sapo, na barriga da galinha, não sei. E são palavras liberadas. Aí a pessoa está lá, ela vê que naquele trabalho, naquela encruzilhada que aquele pai de santo, aquela pessoa fez, colocou lá na encruzilhada, e naquele trabalho tem dinheiro, tem moedas, tem papel de dinheiro, papel moeda, lançado naquele trabalho. Foi pago, alguém financiou aquele trabalho espiritual. As entidades, quando monta no cavalo, que é a expressão que eles dizem lá, monta no cavalo, a entidade na hora que chega em cima daquela pessoa, ela requer, geralmente pinga, outras bebidas, requer dinheiro e requer direções, palavras. E aí, queridos, aí você fala: pastor, mas só foi 2 moedas, e a terceira? Será que tem sangue derramado num trabalho de macumbaria, sim ou não? Tem. É o sangue do bode, é o sangue da galinha, é o sangue do gato preto, é o sangue de não sei o que, mas tem sangue. Outros piores que nós fingimos não saber. Esse monte de criança que desaparecia até um tempo atrás, e que nós sabemos que parte das crianças que sumiam era para trabalho de magia negra e enfim. Por isso que nós temos que defender as nossas crianças, amém, queridos?
E lá nesses coisa ruim, queridos, tem lá as 3 moedas claras. Palavra lançada, dinheiro financiando ou jogado para aquelas entidades e sangue derramado. Só que aí a pessoa enjoou daquilo lá, entendeu que aquilo era uma bagunça, saiu daquela vida, conheceu Jesus, veio para a igreja. E aí quando ela chega na igreja, ela fala, uau, agora é uma nova vida, tal. E aí ela chega aqui na igreja e ela ouve o pastor pregando uma palavra. E no final do culto, o pastor fala para a igreja fazer assim com as mãos e libera sobre a igreja bênçãos através da palavra. Aí a pessoa fala assim, uau, tem palavra liberada. Aí chega o momento da oferta, porque lá ela financiava aqueles trabalhos de macumba para separar casamento, financiava aquele trabalho de macumba para matar não sei quem, para subir no trabalho, para receber fama. Mas agora ela vem e no final do culto o pastor fala assim, olha, agora você que separou a sua oferta, tal, traga no altar. Aí essa pessoa agora ela traz dinheiro no altar. E ela fala, puxa, mas lá também tinha dinheiro. Só que aí uma diferença, porque lá tinha sangue derramado e na igreja eles não vêem sangue derramado. Ei, quem é espiritual entenda o que eu estou dizendo. Porque o sangue de Jesus já foi derramado de uma vez por todas. Não precisa mais de sangue de bode, de galinha, de mais nada. O único sangue que está sobre a nossa vida, nos purificando de todo pecado, é o sangue de Jesus. Aí você fala, pastor, mas é igual? Não. As moedas, o mundo espiritual reconhece, mas a forma de usar, totalmente antagônicas, totalmente diferente. Vocês estão entendendo? Por que eu estou dizendo moedas no mundo espiritual? Porque aqui no mundo físico você pode pegar R$10 para ajudar uma pessoa que está com fome e comprar uma marmita para ela, ou você pode pegar R$10 e dar para uma pessoa que vai usar drogas. Então, se com o mesmo dinheiro você pode usar para bênção ou para maldição no mundo físico, no mundo espiritual, a semente precisa ser direcionada. Por isso que nós estamos falando que se você coloca parte das suas finanças no altar do Senhor, escute isso, você está dando autoridade para Deus conduzir, santificar todo o restante das suas finanças. Se você pega parte das suas finanças e deposita no altar de Mamon, no altar de Satanás, você está dando legalidade para ele dominar todo o restante das suas finanças. A questão é em qual altar você está depositando essa moeda, e não é somente uma moeda física, porque ela se torna uma moeda espiritual. Pastor, mas é só na macumba e na igreja? Você quer mais exemplo? Então vamos lá. Pega no casamento. Então, vou pegar aqui o Alisson e a Regina. São casados. No papel. Na igreja. No casamento de vocês tiveram que desembolsar algum dinheiro, sim ou não? Sim. Todo casamento tem dinheiro. Se o casamento foi comunitário, não foi pago, mas teve dinheiro do terno, da gravata, do vestido, do bolo, do churrasco, da farofa, teve dinheiro para mobiliar a casa, para adquirir os bens, teve dinheiro. Casamento tem ali a moeda financeira do dinheiro, moeda espiritual do dinheiro. No casamento tem a moeda da palavra, sim ou não? Quando o pastor ou o juiz de paz foi dar a bênção ali, foi falar, né, se você recebe a Regina como a sua legítima esposa. Imagine se o juiz falasse para ele falasse assim, ele não desse uma palavra. Todo mundo na igreja, no cartório, fica esperando o quê? O sim, porque tem que ser liberado uma palavra. E no casamento tem o sangue, sim ou não? Tem. Que é a consumação do casamento, na verdade, é na noite de núpcias. É ali que tem o sangue do casamento, porque é uma aliança. A aliança é de sangue. Toda aliança ela é firmada com sangue. Toda aliança ela é firmada com palavra. E toda aliança vai envolver dinheiro. Entenderam?
Só que o contrário do casamento, vamos pegar no sentido de um adultério. A pessoa vai adulterar. Escuta isso, queridos. Não tem pecado que não envolva dinheiro. Muito difícil. Ah não, pastor, peraí, não, eu já pequei sem usar dinheiro. Será? O combustível que você usou de lá até o pecado foi dinheiro. A energia que você usou para consumar aquele pecado, dinheiro. A internet, quem pagou a internet para você consumar aquele pecado? Dinheiro. Ah, mas alguém me emprestou o dinheiro, não foi um dinheiro meu, mas envolveu dinheiro. Vocês estão entendendo? Até para pecar custa caro, queridos. Custa caro. Então, as 3 moedas espirituais estão em todas as instâncias. Você quer ver uma coisa? A pessoa pega e fala assim: eu vou fazer um aborto. Fala: vai fazer um aborto? Então tá. Vamos analisar como funciona um aborto. O aborto é o consentimento de 2 pessoas, no mínimo. Da mãe com o marido ou com o namorado, ou da mãe com o médico, ou com o farmacêutico que vendeu o remédio, ou com alguém que deu o chazinho lá do Breguenite lá. E aí, consentimento, libera uma palavra: ei, vamos fazer, faz, não faz? Faz, sim, fez. Então envolveu palavra. Alguém vai lá e financia o remedinho, alguém vai lá e financia o lugar, alguém vai lá e financia a coretagem, alguém vai lá e financia. Tem dinheiro. Só que o pior de tudo, também tem sangue derramado. Vocês estão entendendo? Olha as 3 moedas espirituais acontecendo aí, queridos. Meu Deus. Só estou falando aqui, só estou jogando lenha na fogueira, porque o intuito de hoje não é acusar ninguém, o intuito de hoje é fazer a gente refletir. Se ainda tem alguma moeda espiritual que está te oprimindo, em nome de Jesus, depois desses cultos você vai conseguir liberar a tua vida, liberar a tua mente dessas opressões malignas. O diabo só pode te acusar daquilo que ainda não está na luz. O diabo só pode te acusar daquilo que está em oculto. Porque uma vez que você traz para a luz, está na luz, está em Cristo, né? 1 João capítulo 1, versículo 7, 8, 9 diz: se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão, liberdade uns com os outros. E o sangue de Jesus, a moeda espiritual do sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você está entendendo isso? Meu Pai. Por isso, queridos, que nós temos que ter conhecimento. Pastor, mas aonde isso vai fulminar? Aonde isso vai finalizar? Escute. Eu liberei esse ano uma palavra chamada Aonde Caiu o Seu Machado. Vocês lembram disso? Quem não assistiu, entra no canal da igreja e assista depois. Onde caiu o seu machado? Só que o machado é a forma de resgatar. Só que muitas vezes as pessoas não sabem onde o machado caiu, porque não conhecem as moedas que foram pagas para isso. Por isso que eu estou trazendo à nossa mente as moedas espirituais, vigentes no mundo espiritual, que o mundo espiritual reconhece, para que nós possamos, não é sair por aí resgatando o machado dos outros, mas é sair por aí resgatando os nossos machados. Amém? Alinhando a nossa vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém, queridos? Glória a Deus. Peço que você abra a sua Bíblia. Peguei vocês de surpresa, vou te dar mais uma chance. Abra a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Quem achou diz amém. Quem não achou, olha no telão. Está escrito assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e a desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Em outras versões, não pode servir ao Senhor, a Deus e a Mamon. Então ele está falando aqui, o próprio Jesus está dizendo: ei, existe no mundo espiritual um espírito que compete à área financeira, que vai bagunçar a vida de muita gente,
que vai travar, que vai dominar a área financeira de muitas pessoas. Vocês acham que eu não fico triste quando alguns dos nossos membros nos procuram e falam: pastor, minha vida financeira está um bagaço, minha vida financeira está de dívida após dívida, está uma bola de neve. Queridos, às vezes eu fico triste. Por que eu fico triste? Porque já foi ensinado, mas não foi acatado. Já foi ensinado, mas não foi colocado em prática. E uma vez que eu resgato meus machados, alinho a minha vida espiritual na moeda chamada palavra, alinho a minha vida espiritual na moeda chamada dinheiro, e alinho a minha vida espiritual na moeda chamada sangue, já era. Você vai andar em vitória. Não estou dizendo que você tem que sair por aí rico em todas as instâncias, mas pelo menos nenhuma opressão maligna na área financeira você não vai ter. Você vai estar livre. Amém, queridos? Jesus está dizendo: existe um espírito que compete com o senhorio de Cristo, e esse espírito atua nesta área. Mamão não significa que ele empobrece ou enriquece. Mamão significa que domina a área financeira das pessoas, leva as pessoas para um cativeiro. Às vezes leva a pessoa a prosperar, mas com a mesma intensidade que ela sobe, ela desce e quebra. Ah, pastor, então você está falando que com Deus a gente nunca vai quebrar? Deus sempre tem um propósito. Assim como aconteceu com Jó, que quebrou, foi na miséria, foi na lama. Mas como Deus tinha um propósito, Deus dobrou, Deus multiplicou depois, por causa que havia um propósito. Entende? A questão é, andar com Deus dentro dos propósitos dele vai nos fazer ter provações, mas o final sempre vai ser bênção. Andar sem Deus vai te levar para provações, e o final pode ser morte. Jesus um dia estava ministrando na casa de Zaqueu, lá em Zaqueu, ou melhor, lá em Lucas, capítulo 19, versículo 8, Zaqueu se levanta no meio da mensagem de Jesus, e ele fala assim: Jesus, eu estou entendendo isso que você está falando. Jesus, eu estou entendendo isso que você está pregando. Então, já que eu entendi isso que você falou, hoje eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir. Vamos lá, eu vou restituir. Zaqueu entende um dos princípios da restituição. Aqui, quando nós estamos fazendo aconselhamento para algumas pessoas, e a gente sabe que o machado caiu na área financeira. E queridos, lembra que eu estava falando da equivalência? Deixa eu explicar esse conceito. É um princípio da equivalência. Aonde caiu o seu machado, é lá que tem que ser resgatado. A moeda espiritual que foi paga, é por ela que tem que ser restituída. Então, se alguém lançou uma palavra de maldição, você tem que resgatar essa palavra, anular essa palavra e liberar uma palavra de bênção. Se alguém usou dinheiro que era para abençoar a família e usou para colocar no altar de Satanás, você tem que resgatar essa moeda, anular essa moeda e fazer a restituição. E a restituição, queridos, é uma coisa que muita gente não quer fazer, porque dói e custa caro. Dói e custa caro. Só que essa não é a primeira vez que eu estou falando e ministrando essa mensagem. Em 2017 eu também ministrei essa mensagem. E os irmãos dessa igreja que fizeram a restituição, depois que entenderam essa palavra, tiveram uma transformação financeira poderosa. Não porque eles acharam o caminho do sucesso financeiro, não. Porque eles entenderam e alinharam o coração nessa área. Quem está entendendo diz amém. Pastor, ainda não estou entendendo, então deixa eu clarificar essas coisas para vocês. Zaqueu, ele olha para Jesus e fala: eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus fala: não, Zaqueu, nós estamos no tempo da graça. Esse negócio de restituição era só no Antigo Testamento. Não, Zaqueu, esse negócio de restituição não vale mais. Foi isso que Jesus falou? Pelo contrário, Jesus falou: opa, entendi o que você falou também, Zaqueu. Essa sua atitude está liberando o mover no mundo espiritual.
Então veio salvação para essa casa. Jesus não repreendeu Zaqueu e ainda liberou salvação para aquela casa. Porque se aquilo que Zaqueu estava falando da restituição fosse algo errado para o Novo Testamento, Jesus teria repreendido ele, como fez com Pedro, como fez com outras pessoas em outras situações. Vocês estão entendendo isso, queridos? Olha que coisa fantástica. No Antigo Testamento tinha um princípio: se você roubou a vaca do vizinho, foi pego, e agora você vai ter que restituir para o vizinho 4 vacas. Havia restituição 4 vezes mais. E é fantástico, queridos, porque isso vale em todas as instâncias. Isso valia em todas as instâncias. Não dá para entrar em detalhe aqui, mas já quero abrir aqui um parênteses. Eu sei que tem muitas pessoas que na hora que saem desse culto, entende, ouve essa palavra, fala: pastor, eu precisava fazer isso de uma forma mais profunda, mais pessoal. Escute, agora, final do mês de março, começo do mês de abril, nós vamos iniciar aqui uma turma de um curso chamado Cura e Libertação, onde nós vamos tratar pela palavra, pelos princípios, como é que nós vamos caminhar em cura e libertação. E esse curso vai tratar exatamente das 3 moedas, dos machados, das restituições, das palavras lançadas. Esse curso vai tratar exatamente nesta linha, nesse conceito. E nós precisamos alinhar, queridos, o nosso coração por aquilo que Deus já está próximo a fazer na minha e na sua vida. Amém? Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, lá em 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Qual que é a raiz de todos os males? É o dinheiro. Não, queridos, não é isso que está escrito. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É a motivação que você tem para com ele. Tem gente, queridos, que ama tanto dinheiro, que a única coisa que tem é dinheiro. Não tem família, perdeu amigos, perdeu tudo. Tem gente que ama tanto dinheiro e nem tem o dinheiro. E aí? Então é possível amar o dinheiro não tendo ele? Sim. É possível a pessoa ser mesquinha, avarenta não tendo dinheiro? Sim. E vice-versa. Então por que a pessoa se debruça tanto dessa forma? Porque há um espírito que compete com o senhorio de Cristo, que quer arrancar o senhorio de Cristo da tua vida. Pastor, eu não estou entendendo esse negócio de senhorio. Deixa eu te explicar. Nós entendemos que Cristo é o nosso Salvador, sim ou não, igreja? O amém foi fraco. Nós entendemos que Cristo é o nosso Salvador, sim ou não, igreja? Só que antes dele ser Salvador, ele precisa ser o nosso Senhor. Porque tem muita gente que quer a salvação de Cristo, mas não quer o senhorio dele. Jesus morreu na cruz para te salvar? Sim. Mas primeiro você precisa receber ele como Senhor e Salvador. Receber Jesus como Senhor é você se colocar debaixo da bênção da salvação. Tem muita gente que quer a salvação de Cristo. Senhor, mas não quero que o Senhor mande na minha vida não. Eu recebo, eu me batizo, eu recebo o Senhor como meu Salvador, mas Senhor da minha vida, mandar nas minhas decisões, não, Jesus, fica aí, deixa que eu decida a minha vida. Escute, você só pode receber a salvação se primeiro você receber o senhorio. Se com a tua boca, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, se com a tua boca você confessar, lembra da palavra que eu estava falando semana passada? A palavra é a primeira moeda que você lança para receber o senhorio de Cristo. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor sobre a tua vida, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então eu confesso o senhorio de Cristo e depois eu recebo salvação. Só que receber o senhorio de Cristo é a mesma coisa que dizer: Senhor, a partir de hoje eu
Eu não tomo mais as minhas decisões por mim mesmo, eu tomo minhas decisões por ti. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não tomo mais a decisão do que fazer com o dinheiro, mas Cristo, quem governa a minha vida pelo Espírito Santo, quem me direciona. Vocês estão entendendo? Por isso que muitas pessoas perecem nessa moeda espiritual chamada dinheiro, porque toda vez que se trata de igreja, santidade, leitura, oração, Senhor, Jesus é meu Senhor. Mas toda vez que se trata de finanças, não, eu tomo as minhas decisões. Eu já disse aqui, mas vale a pena repetir, que muitas pessoas falam assim, pastor, mas qual é a diferença aqui do dízimo, da oferta? Não estou falando disso agora, mas só estou relembrando um conceito. Porque a questão do dízimo é igual o meu Samuel e o meu Guilherme. Pai, dá um dinheiro para nós. Para quê, menino? Não, pai, dá um dinheiro para nós. Para quê? Mas para quê, filho? É porque a gente quer comprar um presente para você. Mas filho, não tem lógica. Eu vou te dar um dinheiro para você dar um presente para mim mesmo. Pai, é que é dia dos pais. Seu aniversário, a gente quer dar um presente para você. Aí eu fico olhando a sistemática. Eu dou R$10 para cada um. Aí eles vão lá, compram um presente e vem. Pai, fecha os olhos. Pai, olha, você nem sabe que nós compramos para você. Aí eu fico, mas foi eu que dei o dinheiro. No dízimo a gente faz a mesma coisa. Só que Deus é tão lindo que Ele fala assim, olha, eu te dou. E você devolve para mostrar o quanto eu sou importante na sua vida. Você devolve para mostrar o tanto que você me ama, o tanto que você é grato por tudo que Deus já tem feito na minha vida, na sua vida. Você está entendendo? O dízimo é só isso, queridos. É o Pai te dando para você devolver, para você ter condições de dizer, Pai, fecha os olhos. Quero agradar teu coração, quero mostrar o quanto que eu te amo. Aí você fala, pastor, mas então não precisa da oferta. Ei, escute, porque a oferta ela é uma semente, certo? O dízimo ele vai ser a fidelidade, o teu amor, a tua gratidão. A oferta é semente. Se Deus estipulasse o quanto seria a semente, não seria semente. Por que tem uns que colhem mais e outros colhem menos? Porque uns, como a semente é tirada daquilo que você pode flexionar, porque lá na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala, cada um oferte segundo o teu coração. Então Deus não mexe na oferta, porque aquilo que é seu, Deus vai falar assim, filho, agora isso aqui é seu. Qual é o tamanho do teu coração? Qual é o tamanho da sua generosidade? Por isso que lá em Provérbios diz que o homem generoso prosperará. Você vê muita gente prosperando. Aí você fala, por quê? Por causa do tamanho da generosidade. Certa feita aconteceu aqui na nossa igreja. Eu disse para vocês, nós estamos vivendo um novo ciclo e hoje eu louvo a Deus porque a nossa igreja já entendeu e não é mais necessário fazer uma ministração disso. No entanto, que basicamente pelo histórico, eu estou pregando a cada 4 anos uma única vez falando sobre isso que eu vou falar agora. De tanto que não precisa falar porque a nossa igreja já entendeu isso. Mas num ciclo bem anterior, há uns 10, 12 anos atrás, eu estava aqui para ministrar uma palavra de oferta. E eu pedi, não sei se foi para o Binha, para alguém buscar umas uvas. Falei assim, busca uva que hoje na hora da palavra de oferta, nós vamos dar uva para todo mundo. E aí, na hora que eu peguei a palavra, eu li o texto que dizia, Deus dá pão ao que come, semente ao que semeia. E li o texto e falei assim, distribua as uvas. Aí distribuiu as uvas para todo mundo. Aí no final sobrou umas aqui, eu peguei e falei, gente, vamos todos comer a uva. Parecia uma santa ceia. Aí todo mundo tirei a semente, falei, irmãos, agora tire a semente aí, pegue a semente na sua mão. Ficou aquele zum zum zum. Falei,
irmão, pega a semente da sua mão. Aí tinha acho que uns 2 ou 3, pegou a semente. Aí eu falei assim, é isso que está acontecendo com muitas pessoas. Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia. Sabe por que tem pessoas ficando sem semente? Pessoas que não conseguem ofertar, pessoas que não conseguem ser generosas, aí o coração fica duro, ela não consegue ser generosa, ela não consegue abençoar o próximo, ela não consegue liberar a generosidade na vida de ninguém, e se torna carrancuda, porque está comendo a semente que Deus está dando. Pão é para comer, semente é para semear. Pega um agricultor, ele plantou feijão, aí ele colheu 10 sacas de feijão. Ele falou, uau, colhi 10 sacas de feijão. E aí ele come uma saca, 2, 3, junto com a família, e tal. Come 9 sacas de feijão, aí chega e só tem uma. Aí ele fala assim, agora, minha família precisa comer, e eu só tenho uma saca de feijão, vou ter que plantar. Aí ele fala, não, o importante é agora. Aí ele pega a saca de feijão e come. Ele vai plantar o quê? O novo ciclo só vem se você cumprir o ciclo anterior. E aí muitas pessoas vão ficando sem semente, queridos. São sem semente. O mundo está tão corrompido. De certa forma, o que é ruim é gostoso. Estão fazendo melancia sem semente, limão sem semente, tudo sem semente. Você compra aí no mercado, as coisas você corta, você nem vê, você está lá, tudo sem semente. Comodidade, mudado geneticamente, mas tem um princípio quebrado, porque assim como está acontecendo com as frutas, com as coisas aí fora, está acontecendo com o coração de muitas pessoas, não aqui, graças a Deus, mas o coração de muitas pessoas, porque não consegue se alegrar com o ato de ser generoso. Ei, escute, existe a bênção da generosidade, que só experimenta quem faz, só experimenta quem entendeu que a semente. E a semente, queridos, é segundo o teu coração. Aí vem aquele versículo que diz, aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia muito, muito colherá. E o que você semeia, escute, você vai colher. Se você semeia no altar de Deus, você vai colher do altar de Deus. Se você semeia no altar de Mamon, você vai colher no altar de Mamon. E se você semeia em terra boa, você vai colher muito. Pastor, você semeia? Queridos, eu tenho prazer em semear. Eu tenho prazer. Só que eu observo a terra. Essa terra é boa para semear? É boa. Olha lá os frutos, é boa. Essa terra é boa, então eu vou semear lá. Ih, mas aquela terra ali é seca, é ruim, dura, esturricada. Não dá para semear ali não. Pastor, mas está precisando. Mas não dá para semear. Você pode dar e saber que não vai gerar fruto. Mas queridos, quando você vê uma terra boa, e quando eu digo terra boa, é uma pessoa que vale a pena semear. Faça isso, entenda isso. Terra boa não é somente o altar, queridos. A gente semeia aqui no altar da igreja, semeia, é legal. Mas terra boa são pessoas. Investir em pessoas. E aí você tem 3 moedas para semear: palavra, dinheiro e sangue. Ô pastor, peraí, sangue também? Sangue. Chega na pessoa, olha que o sangue de Jesus te cubra, te fortaleça, te guarda. Você está semeando. Dinheiro, eu vou semear em você, porque você é uma terra boa. Palavra, eu vou gastar 2, 3 horas liberando palavra sobre a tua vida, porque é uma terra boa. Toda semana eu tenho o privilégio de semear em terras boas, toda semana. E como é bom entender isso, queridos. Só que tem muita gente que está comendo a semente, porque não entendeu que o dinheiro não é só físico, ele é espiritual. É espiritual. Eu lembro de uma situação que nós atendemos num outro estado. Eu e minha esposa, nós estávamos viajando e nós estávamos ministrando um curso. E nesse curso tinha uma pessoa que ela citou dizendo, olha, eu estou assim, assado.
Aí a gente foi ver, queridos, que aquilo que aquela mulher estava vivendo, é porque lá no passado dela, a mãe dela pegava ela, levava ela para como que é o nome daquilo lá? Não sei se era uma sessão espírita. A mãe dela levava ela para uma sessão espírita, e a mãe dela pagava cirurgias espirituais. Aquelas cirurgias de Dr. Flitz, aquelas coiseiras que nem vale a pena entrar em detalhe. E aí, queridos, ela fazia aquela cirurgia e melhorava daquela doença e ia embora para casa. Passava um tempo, a mulher ia lá de novo e a mãe financiava a cirurgia e ela fazia outra cirurgia espiritual. Até que passou, essa mulher cresceu, casou, e nós estávamos ministrando o curso, e ela falou assim: olha, todo ano eu faço uma cirurgia. Eu faço cirurgia do pé, eu faço cirurgia da coluna, eu já abri o coração não sei quantas vezes, já abri aqui o não sei o que, o fígado, o rim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, cabeça. Aí nós ficamos assim, falando: como é que é? Ela falou: não, todo ano tem uma cirurgia nova para fazer. Mas como? Você cai, você se machuca? Ela falou: não, aparece uma doença, eu corro lá no médico, o médico marca cirurgia e eu faço cirurgia. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim: mas o médico lança um diagnóstico, diz que é tal doença. Aí você tem que pagar a cirurgia? Ela falou: sim, tem que pagar a cirurgia. E o sangue é derramado? Ela falou: sim, o sangue é derramado. Eu falei: opa, 3 médicos espiritual aí. Aí nós falamos assim para ela: mas aonde caiu esse machado? Ela falou: não sei. Eu falei: mas onde começou a primeira cirurgia? A primeira cirurgia foi da canela. Eu falei assim: pensa bem, isso aí está parecendo outra coisa. Aonde foi a primeira cirurgia? Ela pensou. Ela falou assim: pastor, será que vale uma cirurgia que não tem sangue? Eu falei: vale. Aonde foi a primeira cirurgia? Ela falou: a primeira cirurgia foi lá na minha adolescência, quando minha mãe me levou numa sessão espírita, me colocaram numa maca, e aí baixou um capiroto lá no médico, e o médico foi lá e fez uma cirurgia assim, sem sair sangue, sem nada, e tirou um troço maligno lá. Aí nós entendemos, vamos explicar para ela. No mundo espiritual existem 3 moedas. Você fez um pacto com uma entidade lá no teu passado, e aí, queridos, o pacto foi feito, a aliança foi feita, mas assim, deixa eu ver se eu posso falar isso agora. Mas assim como o casal, não pode falar agora, mas eu vou usar outras palavras. Mas assim como o casal no seu leito precisa de tempo em tempo renovar a aliança do casamento, os casados entendam o que eu estou dizendo. Assim como o casal precisa renovar a aliança, 1 vez por semana, 2, 3, 10 vezes por semana, precisa renovar a aliança. E a aliança de sangue, a aliança de palavra: eu te amo, meu benzinho, eu te amo. Renovar a aliança. Renovar a aliança. Toma aqui o cartão de crédito. Renovar a aliança com dinheiro. Vocês estão entendendo, queridos? Casamento tem as 3 moedas espirituais o tempo todo acontecendo. Mas olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Da mesma forma que o casal tem que renovar a aliança na palavra, no dinheiro e no sangue, essas entidades que fizeram um pacto com a pessoa lá no passado, estava pegando aquela mulher e aprisionando ela na mesa de cirurgia, e de tempo em tempo fazendo ela derramar sangue para renovar a aliança que tinha no passado. Essa mulher deu um pulo dessa altura quando ela entendeu o que nós estávamos falando. Ela falou assim: então todas essas cirurgias, queridos, eram muitas, eu não lembro, você lembra quantas, Nani? 8 cirurgias, 8 anos seguidos, essa mulher fazendo cirurgia, uma após a outra. Aí nós, peraí, está envolvendo sangue, está envolvendo dinheiro, envolvendo palavra, tem alguma coisa no teu passado. Ela lembrou, ela falou assim: não, eu fiz algumas cirurgias espirituais, depois disso minha vida desandou. Eu falei: opa, então tá aí. Aí agora, depende da fé de cada um. Nós estávamos num curso, tinha outras pessoas, eu e a Nani chamamos ela no meio. Chamamos o marido dela, falou assim: você quer que a tua esposa saia dessa mesa de cirurgia? Ele falou: eu quero, não aguento mais. Essa mulher toda vez fica só o pó da gaita, depois renasce de novo.
Porque a intenção daquele espírito maligno não era matar a mulher, era só ficar renovando a aliança de sangue. E era a mulher que conhecia a palavra. Aí você fala, pastor, é possível a pessoa conhecer a palavra e ainda está em cativeiros do passado? É possível. E aí nós fizemos um ato profético. Colocamos a mulher ali no meio e falamos assim: em nome de Jesus, você quer sair dessa mesa de cirurgia? Ela falou assim: eu quero. Liberou a palavra. Aí nós falamos assim: então nós vamos orar, anulando a aliança de sangue que você tem com aquela entidade. Nós vamos te tirar desse cativeiro, dessa mesa de cirurgia, e nós vamos clamar o sangue de Jesus para te lavar, te limpar, te purificar de toda imundícia. E essa mulher falou: eu quero. E aí, queridos, todo mundo ali começamos a orar nesse sentido, em concordância. Nós retiramos a fulana de tal dessa mesa de cirurgia. Nós desligamos esse pacto, essa aliança que ela tinha com o Dr. Fitz, que ela tinha com isso, com aquilo e tal. Foi falando os nomes e fomos desligando aquela bagunça toda. E aí nós começamos, todo mundo junto. Nós clamamos o sangue de Jesus sobre a tua vida. O sangue de Jesus está sobre você agora, do alto a baixo e tal, em nome de Jesus. Aquela mulher levantou-se, ó: eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Isso já faz mais de um ano. E nesse período de um ano, essa mulher não voltou para a mesa de cirurgia. Cadeias foram quebradas. Cadeias foram quebradas. Correntes foram desligadas. Eu estou citando uma situação, queridos, mas talvez você está aqui hoje e fala: pastor, eu estou lembrando que tem machados que outras pessoas pagaram para mim. Estou lembrando que tem situações que ainda estão amarradas na minha vida. Ei, escute, essa palavra é para que você possa conhecer que o mundo espiritual é mais real do que esse mundo que nós vemos. Para de ficar espiritualizando tudo, mas também para de naturalizar tudo. Existe um equilíbrio. Nós não precisamos naturalizar tudo. Precisamos entender, existe um equilíbrio. Eu não fico vendo demônio para tudo quanto é lado não, queridos. Mas quando é ação demoníaca, nós precisamos identificar e quebrar essas cadeias. Amém? Precisamos quebrar. Eu acho que a gente não vai conseguir entrar na outra moeda, mas deixa eu só citar mais uma situação aqui. Não sei se foi no primeiro culto que eu falei daquele caso do Acre que nós atendemos. Foi no primeiro. Primeiro culto eu citei um exemplo de uma família que nós estávamos atendendo. E essa família, o marido ganhava muito bem, a esposa ganhava muito bem, e eles tinham um filhinho só. Ele gerenciava uma empresa. E acontecia, queridos, que todo mês ele recebia o pagamento. Se ele recebesse 5 mil, ele tinha 10 mil de dívida. Se ele recebesse 10 mil, tinha 15 mil de dívida. Era uma bola de neve. E estava na igreja, estava lá, adorava o Senhor, glorificava o Senhor, buscava a Deus. Mas a situação estava caótica. E aí, nós perguntamos: mas você está conseguindo ser fiel com Deus? Está conseguindo ser generoso? Ele falou: pastor, a gente está tentando, estamos conseguindo. Mas parece que as dívidas só aumentam. E quando ele falou que ele estava caminhando certinho, aí eu falei assim para ele: então onde caiu o seu machado? Pastor, mas eu não lembro, eu não consigo, eu já fiz, vasculhei a mente, eu não lembro. E aí eu perguntei: então você vai identificar essa palavra. Qual foi o financiamento de pecado que você fez? Aí ele: pastor, eu não estou entendendo. Como assim financiar pecado? Eu falei assim: se está tendo uma bancarrota é você colocar o dinheiro em saquetel furado. Você põe aqui e sai embaixo. A pessoa ela ganha, mas com a mesma intensidade que ganha, vai embora e fica devendo. Aí você fala: mas não é possível. 10 anos morando no fundo da casa da mãe, não conseguia nem sustentar a família direito. Tinha que ficar pedindo ajuda para a mãe dele. Aí eu falei assim: qual foi o pecado que você financiou? Aí ele: pastor, chega aqui do lado. Aí nós fomos. E ele falou: pastor, eu estou lembrando de um caso.
Eu financiei um pecado sim, pastor. Um dia eu usei a gasolina do meu carro, que era bem a minha família, para levar uma pessoa para um lugar errado. Aí eu falei, irmão, tá aí, então você financiou o pecado. Ele falou, pastor. Aí eu pus a mão na cabeça dele e falei, Senhor, agora que o teu filho foi 100% transparente, então traz a cura 100%. Ele falou, não pastor, espera um pouquinho, falta um detalhinho então, tem que ser 100%. Eu falei, 100%. Ele, então pastor, sabe o que é o que eu usei a gasolina do meu carro para levar uma pessoa para um lugar, mas chegou lá naquele lugar, eu paguei também o uso do estabelecimento. Eu falei, tá, então tá bom. Senhor, agora que teu filho foi 100%, ele falou, pastor, não fala isso, tem que ser 100%. Eu falei, 100%. Pastor, eu usei a gasolina do meu carro para levar uma pessoa para um estabelecimento, eu paguei o estabelecimento e eu também consumi no estabelecimento. Eu falei, tá, então vamos orar. Eu falei, tem mais alguma coisa? Ele falou, sim, tem. Eu falei, então conta logo tudo. Ele falou, pastor, não foi uma pessoa não, foi umas 10 e foi uma bagunça geral e foi assim. Falou, opa, foi 100% transparente agora? Pastor, também teve isso e isso, eu fui lá, gastei dinheiro com jogatina, joguei com isso, joguei com aquilo, eu fui lá fazer uma fezinha lá na Mega Sena, na Telecena, fui tentar dar uma ajudinha para Deus, porque Deus não estava me abençoando. Falei, como Deus não estava te abençoando? Olha o teu salário, olha o teu emprego, quantas milhares de pessoas não queriam ter um emprego que nem o seu? Deus já te abençoou com saúde, com emprego, com casa, com casamento, mas você pegou aquilo que era para a bênção da tua família e colocou no altar de Satanás. Depois ainda quer dar ajudinha para Deus. Ele falou, pastor, agora eu entendi. Eu falei assim, então tá, trouxe a luz? Trouxe. Eu falei, então, como você é uma só carne com a tua esposa, vamos lá. Não, pastor. Eu falei, não, vamos lá, vamos abrir para ela. E aí fomos lá, minha esposa preparou o ambiente, conversou com ela, foi feridas abertas, tratadas e curadas. Quando nós viemos embora, essa mesma família já tinha mudado do fundo da casa da mãe, já tinha construído a casa deles, estava com o carrinho deles, trabalhando em outros empregos, porque ele teve que sair daquele lá, ganhando bem menos, mas com as contas quitadas. Colocava a cabeça no travesseiro e dormia tranquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O dinheiro, ele não é apenas algo físico, é algo espiritual que a gente precisa entender. Que ele lançado, financiado, pago e restituído, ele precisa ser bem trabalhado por aqueles que entenderam o princípio. Se você está aqui nessa noite é porque Deus está te dando o presente de entender esses princípios. Eu quero ler mais alguns textos com vocês. Eu separei um texto, queridos, de Hebreus, capítulo 9, versículo 11 até o 22. Ele é um pouco extenso, mas eu não vou ficar tentando explicar ele, mas esse texto é muito completo. Hebreus, capítulo 9, versículo 11 ao 22. Está escrito assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e o mais perfeito tabernáculo. Ei, presta atenção nessa leitura. Vou fazer devagar. Você vai entender a palavra. E eu queria que você tivesse a sensibilidade de prestar atenção. Não se distrai agora. Estou encerrando o último texto, mas preste atenção nesse texto. O mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, esses contaminados aqui eram os pecadores,
os santificavam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem máculas a Deus, para purificar, primeiro a nossa consciência de obras mortas. Escuta aqui, olha aqui para mim. Consciência, a mudança da tua vida, o viver princípios, começa pela renovação da sua mente, começa pela mudança da sua mentalidade. O que você tem vivido até hoje de trava, de cativeira, porque você ainda não aprendeu, porque no dia que você aprender, você é liberto. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade é Jesus, e Jesus não é para uma parte do homem. Jesus não é só para o domingo na tua vida e na tua família. Jesus é para a tua semana. Jesus é para os teus negócios. A verdade completa, ela é para a tua mentalidade, para a tua espiritualidade, para o teu emocional, para o teu psicológico, para a tua família, para o teu casamento, para os teus negócios, para tudo. Consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Versículo 15: por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança. Lembra, toda aliança, quer dizer, é feita com sangue. No Antigo Testamento era feita com aquele monte de sangue, de bode, de novilha. Mas agora, pelo sangue de Jesus, nós entramos nessa nova aliança. Queridos, mas Jesus não vai vir buscar uma noiva imatura, uma noiva rasa no conhecimento. Por isso que eu quero me aplicar, que você entenda e cresça na palavra. Porque Jesus vai vir te buscar uma noiva madura, preparada, adornada, ataviada, que conhece o noivo, que tem conhecimento dele, da verdade dele, dos princípios dele, dos valores dos céus. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transições que havia sob a primeira aliança, Moisés fez aquela aliança, queridos, com o povo, aspergindo. Você vai ver aqui, está falando. Mas agora Jesus veio, nos lavando completamente, queridos. Ah, meu Deus. Continua, acompanha comigo, versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso dos mortos, visto de que maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei do povo, tomou o sangue de bezerros e de bode com água e lã e tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: olha a aliança de Moisés. Este é o sangue da aliança, ao qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, versículo 21, igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Pastor, por que você terminou dizendo sobre esse texto? Eu quero ainda depois entrar, queridos, num próximo culto sobre a moeda de sangue. Mas assim como todas as alianças, elas são feitas por meio de sangue. Jesus fez uma aliança comigo e contigo, com o sangue dele. E o sangue dele, de uma vez por todas, valida e imprime em nós essa aliança perfeita. Pastor, na cruz teve as 3 moedas. Leia João capítulo 18, 19 e 20. Você vai ver as 3 moedas o tempo todo fluindo. Jesus foi traído por moedas, por dinheiro. Na cruz ele lançou a palavra dizendo: está consumado. E ainda na cruz ele derrama o seu sangue, como uma aliança perfeita entre nós e Ele. Uau! Como ignorar a existência de 3 moedas espirituais, na qual o mundo espiritual se move.
Nós, a igreja, precisamos começar a valorizar mais o que Ele valoriza. Começar a levar mais a sério o que Ele leva muito a sério. Não ficar brincando com as palavras. Ei, escute. Não brinque com as suas palavras. Cuidado com as palavras que você tem lançado. Ei, não brinque com dinheiro. Ah, pastor, mas é só uma coisinha aqui. É só uma coisinha ali. Não brinque com o dinheiro. Você pode achar que ele é teu, mas foi Deus que te deu. E Deus vai pedir prestação de contas. E também não brinque com o sangue de Jesus. Uma vez que você foi lavado e remido com o sangue de Cristo, valorize o sangue dele sobre a tua vida. Se você entende isso, se coloque de pé. Eu quero orar por você. Uau. Eu não vou fazer igual o Machado, que você teve que flexionar, fazer muito exercício na sua mente, no seu cérebro, para você lembrar onde caiu o machado. Mas eu vou pedir que você busque quais são as moedas que foram pagas no mundo espiritual para você estar onde você está hoje. Qual foi as palavras liberadas no mundo espiritual, boas ou ruins, que influenciaram na tua vida até hoje? Qual foi o dinheiro que alguém investiu em você, ou você investiu em alguém? Que alguém ofertou na tua vida, ou você ofertou na vida de alguém? Ou que alguém financiou pecado sobre a tua vida, ou você financiou pecado na vida de alguém? Pastor, mas eu nunca financiei pecado. Eu nunca fiquei com jogatina. Eu nunca gastei dinheiro com vícios. Dinheiro era para a família, eu nunca fiquei gastando com vícios. Se não tem machado para resgatar, faça uma oração consciente. Senhor, eu quero o sangue de Jesus sobre a minha vida. Senhor, eu quero que as minhas finanças sejam governadas por Ti. E Senhor, eu quero que a minha língua, a minha boca, que as minhas palavras só possam exaltar e abençoar. Exaltar ao Senhor, abençoar quem está próximo de mim. Abra a tua boca, faça essa oração. Libere palavras agora. Palavras no mundo espiritual. Sobre a tua família. Sobre as tuas finanças. Daqui a pouco você vai ter o privilégio, a oportunidade de ofertar. E na hora que você sair do teu lugar para ofertar, você vai até o altar do Senhor. E na hora que você chegar na frente do altar do Senhor, lembrando que você não está jogando fora essa semente, você está semeando em terra boa, vai gerar fruto. E se porventura tem alguém aqui que fez algum pacto de sangue, se você fez um aborto voluntário, aborto voluntário é quando você consentiu. Se você fez tatuagem voluntária, consentindo com aquele pacto de sangue. Se você tem pactos de sangue fora da aliança do casamento. Se você tem pactos de sangue em alguns terreiros de macumba, ou mesas de cirurgias, ou em outras situações. Se você fez pacto de sangue de amizades. Esse é o momento. Com a tua boca confessa Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Com a tua boca confessa Jesus como seu Senhor, e que a partir de agora nenhuma entidade, nenhum espírito maligno vai ter legalidade sobre a tua vida. Confessa, coloca a tua vida agora no altar do Senhor. Abre a tua boca e fala: Senhor, eu declaro, Pai, que o Senhor é o meu Salvador, e a partir de hoje, somente, ó Pai, pelo teu sangue, eu tenho livre acesso a essa sala do trono, eu tenho liberdade, porque pelo sangue o Senhor me comprou. A moeda espiritual na qual eu fui comprada, fui resgatado, é o sangue de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, queria que você levantasse as tuas mãos, abra a tua boca, faça a tua oração agora. É você e Deus, faça a tua oração.
Aleluias. Oh Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua igreja, Pai. Nós apresentamos, ó Pai, tua igreja, teu povo. Sabemos, ó Pai, que cada pessoa tem uma história, que cada pessoa tem uma situação, cada pessoa, ó Pai, tem, Senhor Deus, machados e moedas, ó Pai, no mundo espiritual. Senhor, eu coloco agora diante do teu altar a vida, a história, a família dessas pessoas. Que seja, Senhor Deus, o Senhor agora cobrindo, guardando, protegendo, livrando, Senhor Deus, santificando as palavras da boca dos teus filhos. Que seja o Senhor, ó Pai, santificando, ó Pai, as primícias dos teus filhos. Seja o Senhor, ó Pai, guardando, ó Pai, cobrindo teus filhos com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus derramado naquela cruz, por nós, ó Pai, por mim e por cada um dos teus filhos. Oh Espírito Santo de Deus, apresentamos, ó Pai, coração da tua igreja, coração, ó Pai, dos teus filhos. Senhor, nós anulamos agora, ó Pai, toda palavra de maldição que foi lançada. Anulamos, ó Pai, todo pacto de sangue. Anulamos, ó Pai, toda cirurgia, toda aliança errada. Senhor Deus, tudo aquilo, ó Pai, que foi profanado, em nome do Senhor Jesus, agora, Espírito Santo de Deus, vem, ó Pai, alinhando, resgatando, abençoando, ó Pai, o coração da tua igreja. Vem, Espírito Santo de Deus, tu és poderoso, santo, santo, santo é o Senhor.